Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023, já se aproximando das 21 horas, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. E eu hoje quero falar acerca da expectativa da segunda vinda pelos religiosos, principalmente os religiosos evangélicos. E então, o momento é muito propício para tratar-se desse assunto, porque todas as vezes que ocorrem fatos marcantes no mundo, os religiosos começam a pregar nos púlpitos dos templos, começam a evangelizar com mais eficácia, e o fim é sempre dizer que Jesus está voltando, que a sua vinda está próxima. Hoje mesmo, visitando um amigo que está internado já há quase um mês, lá chegando estava um irmão da igreja presbiteriana, e então ele dizia ali que é fins dos tempos, né? Quando ele tocava no assunto de pessoas que estão se tornando lésbicas e homossexuais numa grande escala. Então ele dizia que isso é fim dos tempos. Eu ali quieto estava, ali eu quieto fiquei. Essas coisas, elas já existem há muito tempo. A questão é que hoje há uma abertura dentro desse contexto, e as pessoas hoje estão se soltando, estão se revelando, mostrando aquilo que era feito de forma oculta, sem um alvoroço, porque a sociedade ela não aceitava, também como não continua aceitando, mas sendo que hoje esse momento político que nós aqui no Brasil estamos atravessando tem facultado a essas pessoas que elas possam demonstrar a sua vontade de opção sexual. Mas aí os religiosos dizem que é fins do tempo, que Jesus está voltando. Essa questão lá da guerra entre Israel e os Hamas, onde muitos estão perdendo as suas vidas, eles atribuem também como sinais da vinda de Jesus, como que Jesus está próximo à sua vinda. Queridos, eles dizem que Jesus está voltando. E aí nós perguntamos, se Jesus está voltando, como fica então o mundo? E eu quero ler aqui em São Mateus capítulo 24, versículo 15, que diz assim: portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estar no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Esse capítulo 24, que é o sermão, onde o Cristo Nazareno trata aqui dos princípios de dores, do que estava por vir, do que estava para acontecer, e isso ocorreria não muitos anos depois desses dias, porque Jesus, ele estava dizendo que o juízo viria sobre Israel, sobre o seu povo. Ele voltaria nas nuvens, e nas nuvens significa juízo, e isso estava prestes a acontecer. Aqui diz que ele estava saindo do templo, e então ali estavam com ele os seus discípulos, e os seus discípulos começaram a lhe mostrar a estrutura do templo de Jerusalém.
E então Jesus começa a dizer para eles: vedes tudo isto, aqui não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. Ele estava falando da invasão que iria ocorrer em Jerusalém, quando o general Tito iria invadir Jerusalém. Ele ia sitiar a cidade de Jerusalém, ela seria toda cercada, o templo seria derrubado, seria jogado por terra. Isso aconteceu no ano 70, por ocasião dessa invasão. Então, queridos, se Jesus ainda vai voltar, nós perguntamos como fica o mundo diante desta situação. Os que vivem na expectativa da sua segunda vinda. O texto aqui de Mateus capítulo 24 fala: muitos sairão da sua terra para ir para onde? Para a Judeia, e depois fugir para os montes. Que absurdo toda essa situação. Nós que estamos no Brasil, outros que estão em outros países, como farão isso? Se isso aqui se refere a essa segunda vinda que o sistema religioso prega, que a religião prega, dizendo que Jesus ainda vai voltar, pois eles não aceitam que essa vinda já ocorreu, já aconteceu. O juízo de Deus veio sobre Israel, sobre o seu próprio povo. Jesus aqui não estava falando para as gerações futuras que ele iria voltar, que ele iria vir. Jesus aqui estava falando para aquela geração passado. Se ele estivesse falando para gerações futuras, como então seria a Judeia, como ela já hoje não mais existe? Hoje ela é considerada parte da Cisjordânia pelos árabes. Apesar que o governo israelense, a região ainda é a Judeia. Isso para o governo israelense. Mas para os árabes não. No livro histórico de Lucas, no capítulo 21, nos versículos 20, diz assim: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabereis que é chegado a sua desolação. 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Amados, a confirmação da destruição dessa cidade de Jerusalém está diante do resto do Muro das Lamentações, que ainda é cultuado pelos judeus em suas orações. Isso é real nos dias de hoje. O templo não existe mais. O fato dos judeus fazerem as suas orações nos muros das lamentações nos mostra que esse fato aqui de Lucas 21, versículo 20 do capítulo 21 já ocorreu, já aconteceu, tal como o Cristo Nazareno, diante dos seus discípulos, quando sai do templo, ele diz: olhai e vede que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Como destruir então o que não mais existe? Eles, os religiosos, ainda leem Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Quando diz assim:
Vede, e ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aqui diz que todo o olho o verá. Isso aqui se referia àqueles dias. Todos iriam ver, todos iriam tomar conhecimento do que iria acontecer. Aqui está dizendo que até os soldados que os transpassaram, quando ele foi morto, quando ele foi crucificado na cruz do Calvário, e todas as tribos, essas tribos se referem às 12 tribos de Israel. O livro do Apocalipse já foi consumado. Tudo quanto ali está, tudo quanto está na palavra já aconteceu. O vir com as nuvens significa o juízo de Deus. O todo olho verá. Que olho? Seria o olho daquela geração. Aquela geração iria ver esse acontecimento. As tribos eram quais? As de Israel. Elas já existem? Não, elas não existem mais. Então, como futuralizar isso? Como levar esses livros históricos, esses fatos que ocorreram nos dias do Cristo Nazareno para esse futuro distante, que já chega a quase 2000 anos? E quantos que já passaram, que pregavam acerca dessa vinda, e eles se foram, e essa vinda não ocorreu, essa vinda não aconteceu? Quantos marcaram datas dessa possível volta, e eles foram frustrados, porque isso não aconteceu, e não vai acontecer. Pode ocorrer o fenômeno da natureza que ocorrer, pode acontecer os fatos marcantes que acontecerem, nada disso são sinais de que ele vai voltar, porque ele já veio, porque ele já voltou. Mas a religião diz, são fins dos tempos, últimos dias. Eles futuralizam, eles jogam para um tempo futuro, quando tudo isto já aconteceu. Lá em Eclesiastes 1:4 diz que geração vai, como essa geração dos dias do Cristo Nazareno, ela foi-se, e outras gerações foram-se, e outras vieram, e se foram, outras irão, como essa nossa geração, outras virão, e também irão-se. Então, eles enganam os filhos de Deus que lá estão. Eles colocam medo, eles colocam terror. Eles têm seus interesses, eles têm suas conveniências, eles querem os templos cheios, os templos lotados, porque isso gera para eles grandes fontes de lucro. É bom lembrar que essa vinda de Jesus nunca foi uma vinda física. Ele montado em um cavalo branco, como eles dizem, acerca do cavalo branco lá de Apocalipse. Mas foi em juízo. Ela não foi física. Em juízo como? Foi a destruição de Jerusalém. Jerusalém foi assolada. Jerusalém foi sitiada. O templo foi destruído. O templo foi derrubado. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 34 diz: esta geração. Esta é pronome demonstrativo. E significava, naquele tempo, naquele aion passado, aquela geração. Em Lucas, no versículo 24, fala da destruição de Jerusalém. Os judeus daquela época, isso não tem nada a ver com o futuro. Essa vinda de Jesus, que eles tanto pregam, que eles tanto ensinam, que eles tanto aguardam com grande expectativa, é um engano, é uma mentira dos líderes religiosos,
para aprisionar as pessoas dentro dessas sinagogas. Jesus volta assim, quando uma pessoa, ela parte, ou seja, quando o seu espírito que veio de lá e ele volta para o lugar de onde veio, o seu espírito, ele é arrebatado, é transformado num corpo glorioso e volta para o lugar de onde veio. E o corpo que eles dizem que um dia vai ressuscitar, será transformado e arrebatado. Esse corpo, essa carne e sangue, e a alma que não passa de quê? De emoção, de sentimentos, volta ao pó da terra e de lá nunca mais vai subir, segundo o que está escrito em Jó, capítulo 8, versículo 9. Olha o que a Bíblia fala em Isaías, capítulo 19, livro do profeta Isaías, capítulo 19, versículo 1. Oráculo acerca do Egito: o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e virá ao Egito. Os ídolos do Egito tremem perante a tua face, e o coração dos egípcios te derrete dentre deles. Fala o quê? Da manifestação do juízo de Deus. Contra quem? Contra uma nação. O texto é claro do profeta Isaías, no capítulo 19, no versículo 1. Aqui está falando a respeito do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem. Isso o quê? Em juízo. De forma ligeira, e virá ao Egito. Então, quando se fala ou se usa essa expressão, vem em nuvens, significa juízo de Deus. Sempre significou juízo de Deus. E os judeus, que eram o povo de Deus, eles estavam acostumados com esse tipo de linguagem, com essa figura, com essas metáforas. Eles entendiam o que na verdade o profeta estava dizendo. Então, irmãos, de uma vez por todas, vamos acabar com esse engano, vamos acabar com essa mentira. Essa segunda vinda nas nuvens era uma linguagem de figura, uma metáfora. Ela nunca foi física. Acorda, desperta, deixa de ser enganado. Você, como filho de Deus que é, você precisa reinar em vida. Você precisa ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. O Senhor é o Espírito. Você precisa deixar os preceitos dos homens, as suas doutrinas, os seus achismos. Vocês precisam fugir dessas sinagogas, sair desses lugares. Saia dela, povo meu. Em Efésios capítulo 5, versículo 14, diz: desperta, tu que dorme dentre os mortos. Desperta, acorda, levanta-te dentre os mortos. Reina em vida, que cresce em graça, cresce no conhecimento. Viva o reino de Deus que está dentro de você. O seu reino é paz e alegria no Espírito. Viva feliz, sorridente, contente e alegre. Saia de debaixo dessas maldições. Você já é abençoado, você já é protegido, você já é guardado. Você já foi curado, você já está curado. Recebe essa palavra, ande por fé e vive por fé. Essa é a mais pura realidade, é a mais pura verdade, que muitos não têm coragem de falar, porque muitos não têm coragem de dizer, porque estão com o véu posto sobre o rosto, preferem obedecer mais aos homens do que a Deus, que é o Pai dos Espíritos. Nós não somos isto que vemos, nós não somos isto que dizem que somos, nós somos Espírito. E Ele é o Pai dos Espíritos. O nosso Espírito está aqui revestido de carne e sangue. E a qualquer momento o nosso Espírito deixará este corpo mortal
voltará para Deus, porque foi de lá que ele veio. Nós somos eleitos, nós somos predestinados, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos amou primeiro. Eles ficam aí convidando as pessoas a aceitarem Jesus como Salvador. Quem somos nós para aceitá-lo? Foi Ele quem nos escolheu. Os gentios remanescentes já nasceram nova criatura. Já nasceram nova criatura. Não há nenhuma condenação, porque o Espírito nunca esteve em estado de salvação e nem em estado de condenação. Sabe por quê que eles pregam e ensinam todas essas coisas lá? Porque eles veem a salvação no corpo, na carne. Consagra, santifique, busque mais a Deus, jejue, vai para o monte, faz campanha disso, faz campanha daquilo. Porque o dia que você deixar de acreditar nessas coisas, eles vão precisar de trabalhar. Os templos esvaziarão. Lá não é templo, lá não é lugar de habitação de Deus. Atos 7,48, Deus não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Nós somos o templo da habitação de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. É em você que Ele habita, é em mim que Ele habita. Ele mora em cada um de nós. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, 24 horas por dia. Nós não precisamos frequentar templo algum e nem ficar debaixo de uma suposta autoridade de homens. Eu me abdiquei de todas essas coisas, me abdiquei de títulos. O Senhor é o Espírito. Deus é soberano e único. Ele reina sobre tudo e todos. Toda a honra é dele, a glória, o poder, o louvor e a adoração. Ele não divide a sua glória com quem quer que seja. E o que nós vemos dentro desses lugares são pessoas tentando dividir a glória de Deus. É uns querendo se aparecer mais do que os outros. Principalmente nessas chamadas reuniões de domingos à noite, quando as pessoas se emperectam, todinha, procuram colocar suas melhores roupas, pegam os seus melhores carros, quem tem carros, e vão para esses lugares, e ali é um desfile de moda, é um tal de levantar para cá, levantar para lá, é um querendo exibir que canta mais do que o outro, que prega mais do que o outro, e quando termina essas reuniões, eles saem dali como se dissesse assim: cumpri o meu dever, cumpri a minha obrigação. Ali eles vivem debaixo de ritos, de liturgias, de cerimoniais, pensando em estarem agradando a Deus, quando na verdade estão agradando são os homens. Deus é Espírito. Deus é Espírito. E somente conseguem agradá-lo aqueles que têm a mente ativada, aqueles que têm o entendimento, aqueles que são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Nós vivemos sim uma liberdade do Espírito, não vivemos na libertinagem, nós não estamos preocupados com as obras da carne, porque somos espirituais. Quem se preocupa com as obras da carne são os carnais, por isso que eles tentam combater essas obras da carne que existem, que eles dizem que é pecado, quando o pecado foi transgressão da lei. Essas obras da carne é errar o alvo. E se um filho de Deus, ele vive na prática dessas coisas, ele está semeando, e uma vez semeando, ele vai colher aquilo, porque tudo que o homem semear, isto ele ceifará. Os espirituais semeiam no Espírito, e no Espírito ele colhe. O que é isto? É reinar em vida. O que é isto? É entender a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. O que é isso? É viver o reino, o seu reino, aqui, enquanto aqui estivermos. O que é isso? É a gente entender que estamos aqui, mas nós não somos daqui. É a gente entender que já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. É a gente entender que nós não temos nada a ver com este mundo. Este mundo é para os carnais, e não para nós que somos espirituais. Esta é a palavra. Esta é a palavra. Se você gostou, dê um like. Se você
Gostou? Divulgue e compartilhe. O tema é: os que vivem na expectativa desta segunda vinda, como sairão da sua terra para ir para a Judéia e depois fugir para os montes? É uma pergunta, fica aí. Para os que têm o entendimento, para os que têm a mente ativada, já entenderam, vivem isto. Mas os nossos irmãos que ainda estão presos, com fardo sobre os ombros, que o véu ainda está posto sobre o seu rosto, eles precisam acordar, eles precisam despertar. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Nós da graça de Deus amamos vocês.